Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly. E hoje nós vamos conversar sobre o incrível A Metamorfose do Franz Kafka. Já é a segunda vez que eu li esse livro, né? Então, no caso, eu fiz uma releitura recentemente para um trabalho da faculdade. E é incrível como a cada leitura, a cada releitura, a gente descobre coisas novas, né? E foi isso que aconteceu comigo ao reler A Metamorfose. A Metamorfose foi publicada pela primeira vez em 1915 e escrita em alemão. A Metamorfose é uma novela onde Kafka já começa a narrativa com um clímax. E eu vou ler para vocês, então, o primeiro parágrafo. Um dia de manhã, ao acordar dos seus sonhos inquietos, Gregor Samsa deu por si em cima da cama, transformado num inseto monstruoso. Estava deitado de costas, sentia a carapaça dura e, ao elevar um pouco a cabeça, via a barriga arredondada, de cor castanha, dividida em faixas rígidas arqueadas, e no alto dela a coberta da cama em equilíbrio instável, quase a resvalar. As muitas pernas, penosamente finas em comparação com a sua atual corpulência, tremiam diante de seus olhos perplexos. Ou seja, a Metamorfose então vai contar a história de um rapaz que se transforma em um inseto. E quando a gente vai lendo, né, as características que a gente vai vendo, tudo indica que esse inseto que ele se transforma é uma barata. Aí você pode se perguntar, nossa, por que Kafka escreveria uma história em que um menino se transforma numa barata? Gente, vai muito além disso, né? A gente tem análises do personagem, da situação, análises psíquicas que a gente pode fazer em relação a todos esses acontecimentos que acontecem em A Metamorfose. Então, contando brevemente a história para vocês antes de fazer a minha análise aí de alguns pontos. Aqui, então, como a gente viu, a gente tem o Gregor Samsa, que acorda um dia transformado em um inseto monstruoso, esquisito. E Gregor, ele era workaholic, né? Ele trabalhava demais para poder sustentar a família dele. E ele levava a família dele inteira nas costas. Até que nesse dia em que ele acorda inseto, ele não vai trabalhar. Ele era caixeiro viajante. E o seu gerente, muito intrigado com a questão de Gregor, que nunca falta trabalho, né? Ter faltado aquele dia, vai até a casa dele e descobrir o que aconteceu. Só que Gregor não sai do quarto por nada. Afinal, ele se transformou em um inseto, né? E a gente tem outros personagens aqui, que é a Gretchen, que é a irmã do Gregor. Gretchen é a única pessoa, né, a irmã do Gregor, é a única pessoa que ainda tenta ajudá-lo, né, o vendo naquela situação, sem entender o porquê ele está daquele jeito. Aliás, nem ele mesmo entendia o porquê de ter se transformado em um inseto. E a Gretchen, então, decide alimentá-lo aos poucos, até que um dia ela vai ficando muito estressada, muito nervosa, com o que toda aquela situação estava causando, tanto para ela quanto para os pais. E ela decide parar de cuidar do Gregor. E, enfim, a gente vai vendo isso, esses desdobramentos do relacionamento do Gregor com a Gretchen no decorrer da história. Aí a mãe de Gregor não aceita ver o filho, né? Ela tem uma espécie de pavor. Então a Gretchen toma todo o cuidado para a mãe nunca vê-lo. E o pai sempre teve uma relação meio conturbada com o filho. Ele era um comerciante falido. E até quando o Gregor, né, se transforma em inseto, a própria mãe tem que voltar a trabalhar costurando peças íntimas para as madames, né, para as grandes senhoras da sociedade. A menina, que até então era um peso para a família, na verdade não era o Gregor, né? O Gregor se tornou um peso para a família após virar inseto. Quem era o verdadeiro peso da família era a Gretchen, que não trabalhava, que era uma encostada. E até ela sentiu a necessidade de trabalhar para ajudar a sustentar a família, porque o irmão não poderia trabalhar naquelas condições, né? E, gente, a história se desenrola. Não tem como contar muito sobre ela, porque é um livro muito curtinho. Essa minha edição aqui tem 92 páginas. Eu vou começar a levantar agora alguns pontos interessantes que eu percebi ao ler o livro, justamente pra gente parar com esse estereótipo de ler só o que está escrito e não ler nas entrelinhas, né? Inclusive eu comentei sobre isso num vídeo aqui sobre literatura e política. Vou deixar linkado para quem não assistiu. E a gente tem que passar a interpretar as histórias muito além do que se está escrito, né?
porque todo escritor escreve com algum objetivo, né, de instigar o leitor a algo. Então, eu vou falar pra vocês algumas coisas que eu fui observando, fui anotando, pra gente pensar juntos e refletir sobre a Metamorfose. Essa é uma história que não tem como a gente falar que estou dando spoiler, que a gente vai receber spoiler, porque não é o objetivo da história, né? Não tem fatos surpreendentes, além do que o Gregor virá inseto, que isso a gente já sabe no primeiro parágrafo, né? E o mais incrível da Metamorfose é que ele vira inseto e a gente vai lendo pensando que a gente vai descobrir o motivo dele ter virado inseto. Porém, a gente não descobre. Em nenhum momento ele se preocupa em saber o que aconteceu com ele, como ele vai fazer para mudar aquela situação dele, até porque esse não é o objetivo do Kafka ao escrever a Metamorfose. Isso, de certa forma, angustia o leitor, né? Por ir chegando ao final da história e não descobrir o motivo do Gregor ter se transformado em inseto. Mas, como eu falei, vai muito além disso e vale super a pena conhecer um pouco da Metamorfose, justamente pelos pontos que a gente tem para refletir. Essa questão que o Gregor não se importa, parece não se importar com o que aconteceu com ele, demonstra um pouco de quem ele era. A única preocupação que ele tinha aqui era se ele ia perder o emprego, se ele ia ficar desempregado porque ele não estava indo trabalhar, né? Então a gente pode até mesmo remeter certos pontos aqui ao capitalismo, né? Então ele trabalhava muito para ter dinheiro, para bancar alguns luxos da sua família. Sua família, que inclusive vivia em um apartamento muito maior do que eles precisavam para 4 pessoas, que tinham joias caríssimas, enfim, né? Então a gente pode também remeter certos fatos dessa história ao capitalismo. Nessa história a gente também pode analisar algumas características do personagem, como a solidão extrema, né? O Gregor, por ter se transformado em inseto, era trancado no quarto, né? Então as poucas vezes que ele tentou fugir e conseguiu sair foi uma aberração. Então a gente pode refletir um pouco aqui sobre a solidão humana, sobre a desesperança e também o desprezo da família para quem sempre ajudou eles em todos os momentos, a quem carregava todo mundo nas costas, que era o Gregor, né? Então, quando ele se viu daquela maneira diferente, esquisita, a família o deixou de lado. Somente a Gretchen se importava com ele, porém, por pouco tempo, até que ela se aborreceu, se irritou e largou ele de mão. E a metamorfose, né, que ele sofreu, que o Gregor sofreu, também impedia ele de expressar sentimentos, né? Os insetos não expressam sentimentos. Aqui a gente vê a única coisa dele que o narrador mostra pra gente é que ele sentia muita raiva, que ele ficava muito nervoso quando ele não conseguia o que queria, no caso fugir. Interessante que em determinado tempo da história aqui, o pai tenta matá-lo, né? O pai, já com muita raiva de ver o filho fora do quarto, pega uma maçã e joga pra acertar Gregor. Então a gente vê que os pais sabiam que aquele inseto era Gregor e mesmo assim o pai tentou matá-lo. Acho que qualquer pai que ame seu filho nunca faria isso, em hipótese alguma, né? E a gente vê o pai fazendo isso com o filho. E a gente linka aí essa situação com o relacionamento que o próprio autor, que o Kafka, tinha com o pai. O pai de Kafka era muito exigente, era muito autoritário, assim como o pai aqui da história, né, muito autoritário. E o Kafka sofria muito com isso. Inclusive, esse sofrimento todo rendeu um livro, que é a Carta ao Pai, né, que ele escreve ao seu pai, só que acho que ele nunca chegou a enviar, enfim, onde ele expressa todos os seus sentimentos, todas as suas angústias em relação ao pai. Então a gente vê essa figura do pai que tenta matar o Gregor na história, pode ser reflexo também do que o Kafka sentia em relação ao pai. A gente tem esse livro sendo escrito durante o período da Belle Époque europeia. E era um momento em que as coisas estavam se transformando, era um momento de progresso. E a gente tem também, por esse momento de progresso, as relações humanas sendo deterioradas. A gente tem o humano que não se preocupa com o outro, assim como a gente tem aqui a família que não se preocupa com o Gregor, né? Por mais que ele seja inseto, ele era humano, né? Ele é parte da família. E de certa forma a gente vê essa questão aqui, principalmente a crítica às atitudes humanas daquele período, né?
o ser humano que não carrega o sentimento humano e que vê o sentimento humano se perder. O Gregor aqui, ele se torna um peso para a família, né? E no final da história, que eu não vou contar, acontece determinada coisa com o Gregor. A gente pode remeter à libertação. A libertação tanto do Gregor quanto de toda a sua família. Que a partir daquele acontecimento que acontece no final, a partir daquele fato que acontece no final, todos da família mudam. A irmã muda, a mãe muda, o pai muda e o próprio Gregor muda, né? Por estar liberto das amarras daquela prisão que era a casa dele, que era o quarto dele. É uma história que a gente também pode analisar a angústia do próprio Gregor em se ver naquela situação, em querer fugir e não conseguir, em se ver trancado no quarto pela família, né? Ou seja, ele é uma aberração, ele não pode aparecer. E assim, tem muita coisa que a gente pode tirar dessa história. E eu falei só algumas do que eu consegui refletir sobre, né? Acredito que uma próxima releitura futuramente eu vou conseguir tirar mais coisa. E fica aqui a minha indicação de leitura de um livro incrível que você lê muito rápido. E a minha dica também de você ler com outros olhos, tentar retirar o que você puder das entrelinhas, analisar o período em que foi escrito, né? Isso é muito importante. Isso é muito importante em toda a história que a gente lê. A gente tem que analisar o período em que foi escrito, porque muitas características do período estão incluídas na história, nos personagens. A gente também tem que analisar e conhecer pelo menos um pouco da história do escritor, porque como a gente viu aqui, tem certos pontos da vida do Kafka que a gente pode linkar com a história. Então é muito incrível a gente ler o livro dessa maneira. Eu li, na verdade, A Metamorfose no Kindle. Então tá disponível no Kindle Unlimited, quem é assinante. Se você não é assinante, você pode testar o Kindle Unlimited um mês gratuitamente. Vou deixar linkado aqui embaixo para quem quiser. E assim, gente, leiam A Metamorfose porque vocês vão se surpreender. É uma história muito bacana, principalmente analisando esses fatos todos, né, que eu mencionei aqui e outros que eu não mencionei, mas fica a minha dica de hoje aqui. E é isso, não esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, de me acompanhar lá no blog e de curtir o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!